Capítulo 4. Após cruzar a vertical da cabeceira sul da pista, o RG-820 passou, ainda em voo rasante, sobre a estrada do Galeão. Se o ocupante de algum carro, que porventura ali estivesse transitando, olhou em direção ao Boeing, deve ter visto as luzes de navegação do jato piscando e se refletindo nas águas da Baía de Guanabara, logo além da calçada e das pedras do quebra-mar. Era sempre emocionante ver um gigante daqueles passando rente à cabeça, mesmo para os pescadores noturnos, encarapitados nas pedras, ou debruçados sobre a amurada, a cata de cocorocas, que faziam ponto ali e já deviam estar acostumados. Avião baixinho, as pessoas olham sempre. O Boeing seguiu elevando-se sobre a baía, onde, logo adiante, operários do turno da noite, sob a luz de holofotes, trabalhavam na montagem do vão central da ponte Rio-Niterói. Na cabine de passageiros, os avisos de "não fumar" foram apagados. Rápidos como um cowboy do faroeste sacando sua arma, os fumantes mais inveterados acenderam seus cigarros. Saborearam a primeira tragada como se fosse oxigênio puro. Pudera. Contando o tempo gasto no embarque e no taxiamento para a decolagem, já se encontravam havia quase uma hora sem fumar. O Varig 820 sobrevoou a obra da ponte e, sempre em voo de subida, fez uma ligeira curva para a esquerda. Já estava alto quando passou pelo Pão de Açúcar, em seu través direito. Enquanto o avião se afastava do clarão da cidade, no restaurante Antônios, a foto emoldurada de Regina Leclerc despencou da parede, sem que ninguém a tocasse, num presságio do que iria acontecer naquela quarta-feira. Em Belo Horizonte, a mulher de Fusimoto não conseguia dormir, preocupada com uma profecia que um adivinho fizera para o marido, 21 anos antes. O vidente dissera que ele morreria aos 43 anos, idade que o aviador completara naquela terça-feira, ou, caso sobrevivesse a essa idade, teria vida muito longa. No cockpit, o mecânico de voo de Effenthaler moveu a chave de um interruptor e desligou os avisos de "apertar os cintos" da cabine de passageiros. Imediatamente começou o movimento nos 6 toaletes, 3 em cada classe. Embora não fosse permitido fumar no interior dos banheiros, havia quadrinhos de aviso, dentro deles havia cinzeiros. Isso porque a empresa sabia que diversos passageiros ignoravam a proibição. E, já que isso acontecia, era melhor que os viciados apagassem e deixassem os cigarros nos cinzeiros, em vez de, desavisadamente, jogá-los nas lixeiras, depósitos de toalhas de papel usadas. Nada disso era preocupação de Ricardo Trajano, que por sinal não fumava. A viagem já lhe reservara a primeira alegria. Apesar de a classe turística estar quase lotada, Ricardo estava sozinho no conjunto de 3 poltronas do lado direito da fila 27. Poderia dormir na horizontal, se conseguisse dar um jeito de esticar seu 1,90 m ao longo dos assentos. Mas, pelo menos por enquanto, o jovem não estava interessado em dormir, tal a sua excitação. Pela janela pudera ver as derradeiras luzes do Rio de Janeiro desaparecendo na esteira do Boeing. A fila às suas costas, destinada ao repouso dos tripulantes, encontrava-se vazia devido ao pique de trabalho dos comissários, que serviam drinks e preparavam o jantar. À frente de Ricardo, ocupando as poltronas 26D e 26F, Agostinho dos Santos, que Trajano reconhecera imediatamente, conversava com o maestro Carlos Piper. Eram decorridos 20 minutos de voo quando o Varig 820 atingiu o nível 330, 33 mil pés, para o qual fora programada a primeira etapa do voo de cruzeiro. Fusimoto fez ceder o nariz e estabilizou o avião. A velocidade subiu para 968 km/h, equivalente a Mach 0,8, Mach 1 é a velocidade do som. Tudo transcorria normalmente. Gilberto se retirou para o sarcófago. O serviço de jantar durou aproximadamente 1 hora. As bandejas foram então recolhidas. A maioria dos passageiros foi dormir. Os comissários percorreram, uma a uma, as filas de poltronas, vedando as janelas. Como o avião voava contra o sol, a noite seria curta. Dentro de pouco mais de 4 horas, já seria manhã.
Havendo claridade, as pessoas acordariam. E, acordadas, começariam a pedir coisas. 2 horas e 56 minutos após a decolagem, o Varig 820 subiu para o nível 370, 37 mil pés. Acabara de bloquear a vertical da cidade de Recife e dava início à travessia do Atlântico. Com o piloto automático ligado, Fujimoto limitava-se a acompanhar o desempenho da aeronave, vigiando os mostradores dos instrumentos do painel. À sua frente, um pouco acima de sua coxa, o manche balançava suave e monotonamente, como que lembrando-o de que o avião estava sendo pilotado, mesmo que, como era o caso, por um dispositivo eletrônico. Aquele dia de aniversário fora especial para Antônio Fujimoto. Deixara a vida em dia. Fizera para a mulher uma lista de contas a pagar, passara-lhe o segredo do cofre, organizara os documentos. Tudo por causa do adivinho. Em 1952, quando chegara ao Rio de Janeiro, vindo do interior de São Paulo, Fujimoto, jovem aviador, costumava frequentar com um amigo uma boate na Praia Vermelha. Certa ocasião, nessa boate, um francês leu a mão dos dois companheiros. Disse que Fujimoto teria grandes chances de morrer aos 43 anos. Para o outro, o adivinho foi terrivelmente aziago. Disse-lhe que viveria apenas 2 anos. Decorrido esse tempo, o rapaz efetivamente morreu. Impressionado, Fujimoto passou a aguardar o 43º aniversário, que acontecera naquela terça-feira. Chegara o momento da verdade. Por isso, deixara tudo preparado em casa. Por isso, em Belo Horizonte, aquela noite, sua mulher não conseguia dormir. Às 7h30 da manhã Zulu, tal como havia sido planejado, Gilberto foi acordado no sarcófago e assumiu o comando da aeronave. Fujimoto foi dormir. Ainda era noite, mas, a leste, do lado direito do cockpit, um pouco acima da linha do horizonte, era possível ver-se o clarão vermelho da alvorada, que logo chegaria. O Boeing acabara de cruzar a linha do Equador, a meio caminho entre o Brasil e a África, à altura dos rochedos de São Pedro e São Paulo. Os ponteiros dos instrumentos, iluminados por minúsculas luzes de cor âmbar, continuavam mostrando que tudo estava normal a bordo. Conquanto do lado de fora da aeronave o uivo estridente das 4 turbinas agrede-se o silêncio do Atlântico, no interior da cabine de comando esse ruído reduzia-se a um débil zumbido, que parecia vir de longe. Ricardo Trajano simplesmente não cabia nas poltronas, mesmo dispondo de 3. A toda hora se levantava e ia até a galei traseira conversar com os comissários. Acabou fazendo amizade. Pediu a um deles para visitar a cabine de comando. O tripulante foi lá na frente e obteve a autorização do comandante. Durante sua visita à cabine, Ricardo conheceu Reeta, a jovem indiana que viajava na primeira classe e que também fora conhecer o cockpit. Os dois iniciaram uma conversa, que se estendeu para a cabine turística, para onde Ricardo a levou. A moça contou que tinha 19 anos e que estudava ciências políticas na Universidade de Nova Delhi. Disse que gostava de dança clássica. Tinha olhos e cabelos negros e era muito bonita. A viagem de Joy Baxter era tensa. Estando com passaporte falso, só se tranquilizaria quando estivesse livre e desembaraçado em Paris. As atividades de guerrilha urbana, ou terrorismo, segundo rotulagem do governo argentino, de Baxter haviam começado 11 anos antes, em 1962, quando ele fundou a Taquara, organização clandestina, extremamente audaciosa, que atacava militares com a finalidade de lhes roubar as armas, para depois usá-las em assaltos a bancos. A polícia só veio a identificá-lo 10 anos depois, em 1972, após o assassinato, em Buenos Aires, de Oberdan Salustro, diretor da Fiat. Seu retrato foi amplamente divulgado. Apesar de procurado, Baxter ainda se envolvera no assassinato do almirante Hermes Quijada, levado a cabo por um comando do Exército Revolucionário do Povo, ERP. Só então fugiu do país, primeiro para o Uruguai e de lá para o Chile de Salvador Allende.
A Argentina e o Uruguai, este país alegava o envolvimento de Baxter com os guerrilheiros tupamaros, pediram ao Chile sua extradição. Por isso, ele fugia para a França, não sem ter corrido o risco de ser reconhecido a bordo e preso na escala no Rio. Faltava um último obstáculo: passar pelas autoridades francesas de imigração, com nome e passaporte falsos. Camis Ismail Arman era um típico imigrante bem-sucedido. Chegara ao Brasil em 1957. Seu primeiro trabalho fora como feirante, em Mogi das Cruzes. Lá conhecera Anicei Toshiko. Depois de breve namoro, os dois se casaram. Aos poucos, melhoraram de vida, enquanto os filhos foram nascendo. Salma, agora com 10 anos, Jaqueline, com 8, Valide, 7, e Margarete, 6, formavam a escadinha dos Arman. Com o que ganhou na feira, Camis montou uma confecção. Naturalizou-se brasileiro. Os negócios prosperaram e ele transferiu a empresa para São Paulo. Na capital paulista, a família foi morar no Brás. Camis gostava de viajar, sempre levando as crianças. Em janeiro, a família fora à Argentina. Agora ia para o Cairo, onde ele teria orgulho em apresentar aos pais a mulher e os 4 filhos. Em 16 anos de trabalho árduo, o egípcio Camis Arman conseguira realizar seus sonhos mais ambiciosos. Embora não saísse de aviões, por causa da vida intensa que levava, Regina Leclerc não se sentia à vontade voando. Era dessas pessoas que detestam quando o avião trepida, em turbulências. Contraía-se toda cada vez que o ruído das turbinas aumentava ou diminuía de intensidade. Aos 33 anos, faria 34 no dia 4 de agosto, Regina tinha planos, muitos planos, como se fosse uma garota de 20. Um deles era fazer uma experiência mais séria como atriz, o filme Quem é Beta? Fora pouco mais que uma brincadeira. Outro, era fazer um curso de psicologia infantil, atividade em que gostaria de trabalhar. Tinha paixão pelas filhas, Roberta, de 8 anos, de seu casamento com Olinho Simonsen, e Georgiana, 3 anos, filha de Gerard. Na segunda quinzena de julho, Regina, Gerard e as meninas iriam participar de um safari no Quênia. Em agosto, o casal Leclerc iria reunir-se a amigos, entre os quais Henry Kissinger, no cruzeiro pelo Mediterrâneo. Havia também o Festival de Cinema de Moscou, para o qual Regina fora convidada naquela noite, pouco antes do embarque. Tentaria dar um jeito de ir. Esse vai-vem era a sua vida. Por isso, mesmo não gostando, tinha de se habituar com os aviões. O dia amanhecera. No cockpit, o navegador Heleno fora substituído por Zilmar. O mecânico de voo de Effenthaler dera lugar a Claunor Belo. Alvio Basso fora rendido por Ronald Utermoel. Gilberto ocupava a poltrona de comando, do lado esquerdo, tendo Utermoel à sua direita. Fusimoto repousava no sarcófago. Durante a noite, o trabalho dos comissários se resumira a pedidos de água, comprimidos para enjoo e dor de cabeça, descongestionantes nasais, um ou outro drink. Agora, aos poucos, os passageiros iam acordando, sonolentos. Levantavam a cortininha da janela e viam que já era dia claro. Terminara o sossego dos comissários. Além de ser muito longo, o voo 820 para Paris tinha o inconveniente de ser, em grande parte, diurno, o que lhes aumentava sensivelmente o trabalho. Na cauda da aeronave, uma pequena fila se formara junto aos toaletes da classe turística. Ricardo Trajano visitara mais uma vez a cabine de comando. E voltara a chamar Reeta para conversar lá atrás. Assim que ela retornou à primeira classe, o breakfast começou a ser servido. O movimento dos toaletes aumentara. Nos 3 reservados à classe turística, a fila crescera, atravancando a galei traseira, de onde Tercis passava as bandejas para os colegas. 3.000 quilômetros a nordeste dali, em Paris, Christian Megretti, 28 anos, controlador de voo da Torre de Orly, saíra de seu apartamento no Boulevard de Grenelle e guiava seu carro em direção ao aeroporto.
Na melhor tradição de eficiência do serviço público francês, Maigret cumpria passo a passo um meticuloso programa de treinamento, que se iniciara em 1968, quando ele concluíra o curso de formação da École Nationale de Aviation Civil, ano em que fora designado para Orly. Maigret tinha tudo para estar feliz naquela manhã. Gostava de trabalhar na aviação. Sua mulher, Michelle, estava grávida. O bebê nasceria nos primeiros dias de outono. Enquanto guiava, o controlador sentia no rosto o vento morno do verão parisiense. Era um lindo dia. No Varig 820, os banheiros já estavam sendo usados havia mais de 8 horas. Centenas de toalhas de papel, amassadas e usadas, acumulavam-se no interior das lixeiras, cheias quase até a borda. Além da atmosfera, extremamente seca, própria dos aviões, o cano de água quente que abastece as torneiras passava pelo interior das cestas coletoras, aquecendo-as. A maioria das toalhas tivera tempo de secar. Às 11h53 da manhã Zulu, o Varig 820 subiu para o nível 390, 39 mil pés. Algum tempo depois, penetrou no espaço aéreo europeu, pelo sul da Espanha. Na cabine de passageiros, era grande a movimentação. Crianças corriam de um lado para o outro. Já não havia mais fila nos toaletes. Na classe turística, um passageiro entrou no banheiro central. Sentou-se pachorrentamente no vaso e acendeu um cigarro. Na primeira classe, encerrara-se o breakfast. Alvio Basso, que não conseguira dormir um segundo sequer, foi até o cockpit e disse para o colega Utermoel: "Vai descansar um pouco", e o substituiu no assento de copiloto. Fusimoto saíra do sarcófago e fizera um rápido desjejum. Só então foi para a cabine. Na poltrona da esquerda, Gilberto pilotava o Boeing e dera início aos procedimentos da longa descida para a área de Paris. Tal como fora combinado, houve um rodízio de posições. Gilberto levantou-se e passou para o assento da direita, ocupado por Alvio Basso. Este mudou-se para o banco do observador. Fusimoto assumiu a poltrona da esquerda, de comando. Lá atrás, no banheiro central, o fumante terminou sua função. Esmagou o cigarro no cinzeiro, mas não quis deixá-lo ali, como prova de seu pecadilho. Preferiu livrar-se da guimba, lançando-a no orifício coletor de papéis. Ergueu-se, lavou as mãos e saiu do toalete. A ponta de cigarro, que não se apagara de todo, caiu sobre os papéis usados, a maior parte seca. Uma pequena brasa, que ainda restara, encontrou o ambiente propício a se desenvolver, no aconchego dos papéis. Surgiu um diminuto orifício, circular, numa das folhas. Seguiu-se uma pequena chama. Perto dali, na galeia, o comissário francês Alain Tercis guardava nos contêineres as bandejas usadas no breakfast. Pelos alto-falantes, os passageiros foram avisados para adiantar seus relógios em 5 horas. Já era início de tarde em Paris. No cockpit, o trabalho era intenso. Tratava-se de um momento importante do voo. Os pilotos procediam à entrada na área de Paris. Com a temporada de turismo no auge, o tráfego era grande. Enquanto Fusimoto atuava nos comandos, Gilberto se encarregava da fonia com os órgãos de terra. O Varig 820 descera para o nível 350, 35 mil pés, e transpusera a vertical de Nantes. Aproximava-se de Paris pelo setor sudoeste. Recebeu instruções para abandonar o 350 e descer para o nível 240, em sua trajetória final. O tempo era bom em Paris. O vento era de 340, com 8 nós de velocidade. Havia alguns cirros a 27 mil pés, 9 mil metros. A visibilidade era de 15 quilômetros. A temperatura, 24 graus Celsius. Não fosse pelo fogo, que agora se alastrava entre os papéis usados no interior da cesta coletora de lixo do toalete traseiro central, teria sido um voo magnífico.